Vamos falar rapidamente deste livro aqui, ó, Paixão por Israel. Esse livro não é um livro sobre Israel, ele é um livro sobre os evangélicos e responde uma pergunta principalmente para as pessoas fora da igreja. A pergunta é a seguinte: por que os evangélicos são entusiasmados pelas coisas dos judeus e por Israel? Esse trabalho é a soma da minha pesquisa para dissertação de mestrado e depois para tese de doutorado, mais algumas outras pesquisas que eu fiz depois para completar algumas questões pertinentes para esse livro. Então, em primeiro lugar, ele não é uma obra apologética. Eu não estou preocupado nesse livro de dizer se isso está certo, está errado, ou de fazer uma apologia para essa ou aquela posição. Eu estou fazendo uma análise histórica do fenômeno, eu estou mostrando quais são as hermenêuticas, qual é a interpretação dos textos bíblicos que os diversos grupos de evangélicos fazem e como a gente pode, a partir disso, compreender melhor o fenômeno. Então esse é um livro que procura fazer as pessoas compreenderem melhor os evangélicos entre si também, porque tem grandes diferenças de opinião, e também os judeus olhando esse fenômeno, entenderem afinal de contas o que está acontecendo nesse envolvimento de evangélicos com Israel. Portanto, ela é uma obra de diálogo e de reflexão. O livro ele se divide em alguns capítulos. O primeiro é a paixão. Nesse eu faço um levantamento de dados para mostrar as diferentes formas pelas quais os evangélicos se apaixonam por Israel. Então, como ele tem muitas manifestações diferentes, eu acabei dividindo em dois grandes grupos. Uma que eu chamo a paixão milenista, que tem uma raiz mais escatológica, e outra mimética, que tem uma relação aí com o símbolo, os evangélicos usando símbolos e festas judaicas no seu meio. E muitas vezes esses grupos não se dão e não se falam, e são contrários um ao outro. No segundo capítulo eu trabalho a parte mais teórica, se chama Identidades, e nele está a explicação teórica, que eu vinculo à hermenêutica filosófica. Para mim é uma questão de como a gente lê um texto, que é o texto bíblico, como a gente forja a nossa identidade a partir desse texto e como essa identidade vai se entrecruzar com outras identidades, no caso a identidade do Estado de Israel, a identidade do judaísmo e tudo mais. O terceiro capítulo se chama Escatologia. Nesse eu faço um levantamento e, na minha opinião, o dispensacionalismo é o grande responsável por grande parte dessa paixão por Israel no meio evangélico. Então eu faço uma história desse dispensacionalismo e de como ele chega no Brasil e como ele meio que toma conta no Brasil. O quarto capítulo se chama Judaização. Aí eu analiso o quê? Os diferentes modos pelos quais os evangélicos se aproximam de Israel pela via do símbolo, ou seja, nas práticas judaicas, nas práticas de festas judaicas e tudo mais. E aí a gente vai ver níveis muito diferentes de uma grande pluralidade do fenômeno. Não tem apenas um jeito. E aí, inclusive, eu vou perguntar o que a gente vai chamar de fato judaização na questão lá de Paulo, de Gálatas, e aquilo que não seria exatamente isso. Então, também é um chamado à reflexão sobre esse fenômeno. O quinto capítulo se chama Sionismo Cristão. E nesse caso eu vou mostrar como as duas formas de paixão por Israel, tanto pela escatológica como por essa mimética, simbólica, vai desembocar no apoio evangélico ao Estado de Israel, porque esse é um capítulo que invoca então a questão política da coisa, como ela chega lá. O sexto capítulo se chama Imaginação. E nesse capítulo eu parto de entrevistas que eu fiz com o mundo judaico e com o mundo desse diálogo entre evangélicos e mundo judaico. E nesse eu descobri que tem alguns ruídos nessa relação. Quer dizer, muito dessa paixão acontece por Israel imaginado pela igreja, que ela acha que é assim, mas que não é assim. E essa imaginação geralmente é de um Israel que é a imagem e semelhança da igreja. A gente ama Israel porque Israel é igual a nós. E quando descobre que não é igual, às vezes pode acontecer até fenômenos de antissemitismo entre aqueles que se dizem apaixonados por Israel. Então o sétimo capítulo vai tratar justamente dessa problemática. Então nesse capítulo que eu chamo de amor, que é um trocadilho com o início, que é paixão, então eu falo do que? Nós precisamos amadurecer essa relação, buscar compreender melhor o outro tal como ele é, e não como nós apenas desejamos que ele fosse, e que não vai ser.
né? E isso tanto dos evangélicos como Israel, como os evangélicos entre si mesmos. Né? Quer dizer, eu tentar compreender melhor, né, as relações de um e o outro com Israel, estabelecendo um maior diálogo. E essa é a proposta em termos muito gerais. Claro, tem muito mais coisa que está sendo aventada e pesquisada e apresentada nesse livro, mas em termos gerais é isso, e eu te convido a ler essa obra.